Web FM. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Retratos do Rio. E hoje trazemos uma temática muito importante. É uma contextualização do desenvolvimento humano, um trabalho de política pública direcionada para as crianças e para os adolescentes e jovens que têm TEA, transtorno do espectro autista. Eu estou aqui com a secretária do município de Duque de Caxias, Cristina Barrichello. Cristina, prazer te receber, muito obrigada. O programa é seu, a fala é sua, porque eu quero contar para vocês o seguinte: Cristina tem uma trajetória, né? Cristina sai do estado de Santa Catarina, já num trabalho super exitoso, maravilhoso, trabalha também com a questão de mulheres, além da questão da inclusão, e ela foi uma das campeãs no governo passado de atendimento de mulheres em situação de violência pelo Ministério, que à época era tocada pela ministra Damares. Fala um pouco pra gente o que é o trabalho de inclusão, primeiro. Primeiramente, é uma alegria, Cristiane, estar aqui com você. Para quem está nos ouvindo, a Cristiane é uma grande incentivadora do trabalho, tanto na área da inclusão, quanto do trabalho na área da mulher. Eu lembro no início que eu cheguei em Duque de Caxias, a Cristiane sempre estava nos auxiliando. Sou voluntária. Voluntária, e isso fortalece, né? O voluntariado, ele é aquela capilaridade, é onde o braço e a mão da gente não consegue alcançar. Porque, veja você, hoje Duque de Caxias, ele tem no IBGE quase 800 mil habitantes, mas tem muito mais, a gente sabe, né? Pela questão dos usuários, da coisa pública, de tudo, a gente sabe que tem muito mais. E trabalhar com inclusão, que é um tema tão delicado e ao mesmo tempo é um tema que está no nosso dia a dia, né? Não tem como, por exemplo, a questão do autismo, que é uma área que está muito focada, a política pública do município de Duque de Caxias, com o prefeito Netinho Reis e com a primeira-dama Júlia, a bandeira que eles levantam, essa questão, nós vemos que não tem como você virar as costas e você não entender que não é só o poder público, é a comunicação, é a mídia, é o comércio, é a indústria que tem que se voltar, porque a cada 30 nascimentos, uma criança nasce e vai ter o diagnóstico de autismo, não tem como você virar as costas e fingir que isso não existe. É uma parcela importante da população. É muito significativo. Então, assim, eu me sinto honrada até de estar aqui no Rio de Janeiro, na cidade, né, da Baixada Fluminense, podendo estar à frente desse trabalho. A gente conta também com o Executivo, com a Câmara de Vereadores, porque são necessárias leis, não adianta só você ter boa vontade. Inclusão no orçamento, né? Porque inclusão no orçamento, porque senão não se constrói. E nesses 15 meses de trabalho público, nós vemos que Duque de Caxias avançou muito, por quê? Porque foi uma bandeira colocada como se fosse realmente uma missão do governo. E ele se espalhou, não é só a Secretaria de Gestão e Inclusão, é a educação, é o meio ambiente, é a saúde, é a obras, porque quando você adapta alguma coisa para a pessoa com deficiência, ela vai ser boa para qualquer público. Exato. Uma cidade adaptada para o deficiente, ela vai ser adaptada também, a pessoa típica ou atípica, ela vai ser dar qualidade de vida. Então, assim, eu sinto muita alegria e me sinto como mulher, assim, realizada de estar à frente desse trabalho, com uma equipe muito competente que eu tenho, e essas mãos, né, que é uma política transversal, não é só da minha secretaria e também da sociedade civil, porque quando a sociedade civil compra aquela verdade e se envolve, modifica. Então, Cris, hoje nós temos vários programas que são referência nacional. Por exemplo, nós temos a Fazendinha do Autista. Perfeito. É um complexo neurosensorial, onde hoje nós temos 2.000 crianças, são 2.000 famílias, porque você não atende só a criança. Você atende a mãe. Você atende a mãe, você atende a família. Essa semana que passou, saiu o censo da pessoa
autista no Brasil. Foi muito importante, foram milhares de pessoas em todas as regiões do Brasil entrevistadas, e no quesito de quem é o arrimo da família, quem é o responsável pelo autista, é a mãe. 95,4% é a mãe. Então o que acontece? Essa mãe é mãe solo, ela tem toda a sobrecarga, e se você atender apenas o filho, ele não vai ser terapêutico, porque a mãe não tem estrutura emocional, física. Então o trabalho da Fazendinha, ele é um trabalho multidisciplinar, onde uma criança tem acesso a mais de 6 tipos de terapias, ela pode escolher. Isso é difícil até em clínicas particulares. Sim. Então, quando você vê assim que o poder público consegue oferecer isso, então nós temos o atendimento psicológico com a psicomotricista, o neuropediatra, nós temos terapia assistida por animais, ortoterapia, ecoterapia, que é com os cavalos, que ajuda muito no desenvolvimento, ludoterapia equestre. Inclusive está assistindo aqui o nosso programa, né, o criador da ludoterapia equestre, nosso subsecretário Paulo Henrique, e a gente vê que toda essa gama de suporte técnico faz o quê? Aquilo que toda mãe sonha, que toda família quer, a independência do seu filho. Porque quando a gente cria um filho, a gente cria o quê? A gente faz a maternagem, mas aí aquela criança vai crescendo. Sim. E ela vai para o mundo. Você tem que prepará-la para isso, né? E o que acontece? Uma criança com nível 3 de suporte, nível 2, ela tem muita dificuldade. Ela tem dificuldade de ir para a escola. Sim. Ela tem dificuldade de ficar numa sala de aula e aí falam que os professores não estão capacitados para atender. Mas como que um professor vai conseguir ter capacidade para atender 30 alunos? Cristina, né? Eu vou só te interromper uma coisa. Você está abordando um ponto que está dentro do meu coração. Porque muito se fala no Brasil em políticas de inclusão. Mas a política de inclusão está dentro da faixa social, do que se faz dentro. Parabéns por isso, parabéns pelo senhor Paulo Henrique, né, que fez esse trabalho de ludoterapia. Mas a gente fala também de uma seção, que é a seção educação. E quando a gente fala em educação, a gente precisa de material humano e físico para atendimento. Infelizmente, a rede de Duque de Caxias tem plenitude de espaço, né? Mas ainda tem que caminhar e está caminhando a passos largos. Mas hoje o que a gente vê é essa preocupação social, essa construção que está sendo desenvolvida dentro da Fazendinha. E que eu sei que também vai ter a Casa do Autista. Exatamente. A Casa do Autista vai ser o maior complexo neurosensorial do mundo, inclusive com atestado do Guinness Book. Mas assim, a inclusão, a gente não trata só na Fazendinha, não trata só no C4. Por exemplo, a gente teve o mês passado 48 mil atendimentos no C4. 48 mil. É muito atendimento em um mês. Não todos os habitantes de Duque de Caxias. Não, porque ele é porta aberta. Ele é porta aberta, então recebe a Baixada, inclusive aqui do Rio de Janeiro também nós temos muitos pacientes. Mas o que acontece? Quando o prefeito quis lançar essa política pública como sendo uma base muito forte na inclusão, ele percebeu que não poderia ser só uma secretaria que ficaria engessada para trabalhar todas essas questões. A gente teve que trazer, por exemplo, a Fazendinha, ela é um espaço que a saúde faz parte, que a Fundec faz parte, sim, na capacitação, inclusive, das mães e das pessoas que frequentam, porque você tem que entender que o autismo ele não é só de criança, ou não é só de jovem. Então, nós temos na Fazendinha adultos. O mais velho que nós temos é seu Antônio, tem 58 anos. Meu Deus! E ele precisa ter um espaço. Então, nós temos que o quê? Fazer com que essa criança consiga se encaixar, que esse jovem, que esse adulto, ele se encaixe no mundo, mas também no mercado de trabalho. Certo. Porque a maior dor e o medo de uma mãe e se eu morrer antes do meu filho? O que vai acontecer? Quem vai amar como eu amo? Quem vai cuidar? Quem vai entender? Então, esse processo,
Cris, que está acontecendo em Duque de Caxias é muito bacana, por isso que ele está sendo referência, porque realmente é uma visão do governo como um todo, não é uma visão só da Cristina. Nós temos uma primeira-dama que é a embaixadora da inclusão. Eu nem vou falar que eu amo de paixão, porque senão é redundante, né? Eu não preciso dizer. Ela é extraordinária, ela é a alma de tudo isso, porque Sim. ela está quase ganhando o bebê. Sim, 8 meses? 8 meses, então mês que vem tá aí. E ela continua todos os dias trabalhando, voluntária, mas deixando esse legado todos os dias. Então, assim, o que eu vejo na área da educação, não tem como você colocar uma criança nível 3 numa sala de aula e achar que vai haver que ela vai aprender igual as outras. Claro isso não é inclusão, isso claro não é equidade, né? Isso é uma inclusão que acaba sendo exclusão. Então, o que a gente está fazendo? Já foram capacitados 500 atendentes terapêuticos, agora está na segunda leva, acho que são mais 630 atendentes terapêuticos, para que eles estejam nas salas de aula, para que elas possam fazer mais do que uma mediação, mas sim um suporte. E que as escolas, cada escola tenha também uma sala de especialidades, onde você possa dar o suporte também para essa criança. Então, assim, a inclusão tem que ser um processo que anda com todos, envolvendo a todos, envolvendo a todos. Eu queria aproveitar também e deixar meu abraço, meu carinho para a primeira-dama, Júlia Moraes Reis, que é uma menina que me emociona. Aliás, é um casal que me emociona, porque são jovens e estão preocupados realmente em fazer política pública séria, trabalhar para o povo, para o desenvolvimento humano, né? A Júlia, na época de campanha, ainda em campanha, eu me lembro que ela foi a Santa Catarina. Ela ficou uma semana comigo. Ficou uma semana com você, eu me lembro dessa matéria, né? E vocês, assim, a Júlia foi buscar conhecimento. Então, eu vejo nesse governo, o governo Netinho Reis, uma pesquisa eterna, um fomento de conhecimento eterno, né? E, como você estava falando, a gente tem a preocupação justamente dessa inclusão dentro, obviamente, do quadro de cada caso, porque a gente entende que cada criança tem, ou cada adulto, ou cada adolescente, tem um quadro específico a ser atendido, e essa questão da mediação e do agente terapêutico, não é isso? Né? É bom a gente entender que o mediador acompanha a criança em sala de aula e o agente terapêutico também vai estar para... Ele vai estar, só que o agente terapêutico lá em Duque de Caxias, nós temos mais de 600 horas de curso. Então, aquele profissional, ele vai ter uma noção, desde farmacologia, desenvolvimento infantil, sobre a questão das comorbidades, sobre a questão pedagógica também. Então, é uma formação muito completa, porque você, para ter uma ideia, há 15 anos atrás não existia num currículo do curso de pedagogia falar sobre autismo. Não. Falar sobre algumas deficiências. Por exemplo, na Fazendinha, hoje nós temos 23 comorbidades. Eu sou psicóloga, sempre estudando, mas tinha algumas síndromes ali que eu não conhecia, que são novas, tudo muito... aí fala assim, hoje tem mais autista, hoje tem mais síndromes. Não, é que hoje tem mais laudos, hoje tem mais estudo, tem mais diagnóstico, tem mais médicos geneticistas, uma coisa rara. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos na rede Duque de Caxias, um geneticista que atende no C4. E vocês têm um neuro também? Que é uma vários neuropediatras. Assim, um neuro que eu digo no sentido de especialização. Sim. Por quê? Hoje, o que a gente vê pelos outros municípios? E eu trouxe a doutora Cristina, porque é doutora Cristina Barrichello aqui, porque Duque de Caxias hoje é um hub de saúde e de educação. Por que saúde? Porque a Fazendinha hoje, ela tem esse cuidado, né? A Secretaria de Inclusão tem esse cuidado, a secretária, em trazer o quê? O envolvimento da sociedade, mas também a capacitação técnica de pessoas para atendimento. O que a gente, como você bem colocou, a gente não vê nem na rede privada. Porque muitas ainda se apoiam na questão somente da mediação.
e não do agente terapêutico. E quando você fala de uma sala específica, as escolas de Duque de Caxias tinham uma sala chamada Sala de Recursos, para atendimento dos PCDs. Né? Essa sala vai estar caminhando junto com a sala de recursos. Ela é necessária, Sim. ela é necessária. E assim, ó, o conhecimento ele tem que andar de mãos dadas com a empatia e com a vontade da gestão. Então eu vejo que é um momento muito bom para a população de Duque de Caxias e do entorno, né, dos 20 municípios da Baixada, porque todos ganham. Sim. Todos ganham com isso. E a Casa do Autista mesmo assim está sendo... ela não vai ser só um espaço para atender o autista ou a sua família. Ela vai ser um espaço também de formação. Nós vamos ter a Universidade do Autismo, ou seja, é um espaço onde nós vamos dar curso de capacitação para todos os locais que assim o desejem e queiram. Nós temos uma metodologia que chama o Cicloteia, que é uma forma de atendimento. Não é algo extraordinário, novo. Ele é tudo aquilo que deu certo em várias partes do mundo, principalmente a análise do comportamento aplicado, que a gente chama, que é um método que não trabalha só com autista, mas trabalha com crianças, inclusive com adultos. Até quando você vai fazer uma escola para aprender a dirigir, você tem a análise, a aplicação, né? É uma metodologia, são comandos, são coisas para você buscar o quê? Que você aprenda mais, que você tenha mais autonomia. Então, será um espaço. Hoje a gente já iniciou, porque vem muita gente de fora. Iniciou a obra. Olha Já, a curiosidade. já está no primeiro andar. Já está no primeiro piso. Já está no primeiro piso, são 3 pisos. Ela, para ter uma ideia, ela é como se fosse um cubo mágico. Nossa, que lindo. E desconstruído. E hoje a gente já empresta a nossa tecnologia gratuitamente. E eu acho muito bacana isso do prefeito Netinho e da Júlia, que assim, ó, a bandeira do autismo deles não tem questão geográfica ou política. Vou dar um exemplo, Minas Gerais, entrou em contato o prefeito de lá, de Ubá. Não conhecemos, não sei nem que partido nem que, enfim, mas ele viu sobre a fazendinha, entrou em contato, veio para cá, o prefeito pediu que a nossa equipe técnica acompanhasse. Então, nós fizemos todo o projeto, desde a parte física, né, adaptamos a uma área que eles têm lá, até a questão de metodologia, né? E a nossa metodologia não é assim, só o atendimento clínico, ela vai desde a parte nutricional até a nossa subsecretária também que trabalha nessa área, nos ajuda também. Então assim, é toda uma equipe que faz o que? Acontecer. E nós entregamos o projeto para o prefeito. Há umas semanas atrás, Osasco, no município de São Paulo, também veio, que querem implantar. Veio para cá um vereador, ele é autista, e ele defende essa bandeira lá no município. Que é a bandeira da inclusão. Da inclusão. E nós fizemos o projeto, damos suporte, enfim. E eu acho que essa corrente, né, que ela independe de partido, independe de geografia, né, de fronteira. Ser humano não tem fronteira. De humanidade. Verdade. Né? Depende disso. E isso a gente tem certeza que o prefeito Netinho Reis tem. Tem muito. Né? E isso como aí, que pode, né? Tão novo. Tão jovem. Tão jovem. Isso que impressiona a gente, né? O que me trouxe, além de conhecer a família Reis, o desenvolvimento político da região, foi também aquele rapaz, aquele jovem, né, à frente de uma massa de pessoas, mas ao mesmo tempo com uma certeza do que ele tinha que fazer. E da Júlia, sempre sorridente, sempre solícita, né, e buscando soluções. Porque até então, quem falava em inclusão dentro de um governo? Não da forma como o Duque de Caxias está tratando, mas quem falava disso? Né? Quando você colocou, agora há pouco, e era um dos meus questionamentos para você, porque as mães têm a preocupação, elas vão embora um dia, todos nós vamos embora um dia, né? Morreremos, é a única coisa que temos como certo. É a única coisa que temos como certo. O que vamos passar pela vida não sabemos. E aí, essas mães vivem num suplício psicológico, uma tormenta
não digo tortura, mas é uma tormenta psicológica de entender que elas estão viabilizando através do tratamento uma autonomia e uma forma de proteção para as crianças, adolescentes e adultos. Mas eu já ouvi mães que falam o seguinte, olha, eu não tenho, meu filho tem 14 anos, eu não tenho isso. Ou meu filho tem 30 anos, eu não tenho isso. E já em Duque de Caxias, a gente já tem até uma pessoa à beira da fase idosa da vida sendo atendido. Então, quando a gente fala de Duque de Caxias, a gente fala de inclusão com expressão, com resultado. Né? É uma inclusão intergeracional, porque assim, quantos autistas são autistas e não sabem, porque não tiveram acesso a um laudo? Ontem eu estava vendo nas mídias sociais um desabafo daquela artista Letícia Sabatella, que ela descobriu aos 42 anos que ela é autista. Que ela era autista, e muitas coisas muitas respostas foram dadas, né? Mas assim, a gente não pode fazer uma glamorização da deficiência. Claro que não. Ela, e o autismo, que não é uma deficiência, mas ele é muitas vezes encarado, né, porque ele dá algumas limitações, a gente tem que entender que é um período difícil de adaptação para a família quando ela recebe um laudo, né, tem um luto, depois do luto tem a interrogação, né, o que eu vou fazer, o que vai acontecer com meu filho, como que ele vai se enquadrar, né? Porque parece que se nasce tem que se enquadrar num padrão, e é real isso. Você precisa ir para a escola, você precisa se relacionar com as pessoas. São as formalidades da vida. E o que a gente vê é que é muito importante fazer esse projeto que a Júlia desenvolveu, da questão de cuidar de quem cuida, do suporte da doença mental e suporte psicológico para as mães. São casos que você... como eu sou psicóloga, então às vezes eu tenho acesso para dar supervisão para as nossas psicólogas. Então, assim, tem casos que você fala assim, meu Deus, que bom que nós fizemos isso. Da mãe dizer assim, olha, a mãe chega e fala, eu vou me matar, eu vou matar meu filho. Aí você fala, que absurdo, mamãe. Mas você consegue entender o nível mental, de doença mental, de dor, de cansaço, de sofrimento para essa mãe chegar, aí você percebe o quê? Quando você dá um suporte terapêutico, quando você consegue fazer ela se reconectar com ela mesma, porque assim, tem muitas mães ali que falam assim, você não sabe o que é não ter 5 minutos sozinha num banheiro. Tem criança que não dorme. Então, assim, são N coisas. Uma carga pesada, uma também carga de muito medicamentos. Né? Medicamentos, a falta de dinheiro. Tem muitas crianças, por exemplo, que na fazendinha a gente oferece lanches, suco, pãozinho, requeijão, enfim, uma forma de uma pipoca. Para nós, no começo, eles diziam, a pipoca é uma coisa que remete a coisas boas. Tal. Não. É para matar a fome deles ali. Algumas mães dizem assim, olha, é a primeira alimentação que meu filho está fazendo. Então, assim, a gente não pode não enxergar essa realidade. E quando você dá suporte, você vê evolução. Quando você dá cursos através da Fundec para uma mãe, que ela pode fazer trabalhos domésticos em casa, ela pode vender artesanato. Agora a gente está com um curso de velas, cada vela linda, elas conseguem revender, elas conseguem fazer customização, enfim, ela quer trabalhar, só que às vezes ela não pode deixar aquele filho. A casa, não pode deixar a casa. Não, né? Porque só tem ela, não tem outra pessoa. Né? Então, assim, é um trabalho que parece que faz mais bem, o retorno que a gente tem de ver que você conseguiu evoluir alguém, né? Que você conseguiu ser uma ponte na vida daquela pessoa. Quer dizer, você conseguiu agregar dentro da metodologia o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social. Exatamente. Né? Porque a gente vê aí a questão do amparo alimentar. Sim. Né? Porque essas crianças que não têm, digamos, estão em estado de vulnerabilidade, não só física por conta da comorbidade, também estão em estado de comorbidade, vulnerabilidade, melhor dizendo, econômica. Porque ela só tem uma provedora, que é a mãe. E essa é uma realidade que se espalha pelo Brasil todo.
E muitas mães chegam até nós e perguntam o seguinte: como se dá o diagnóstico dentro de Duque de Caxias para criança que tem TEA? Então você tem 3 espaços em Duque de Caxias hoje que você consegue o diagnóstico. Espaço público, além de agora o prefeito Netinho está colocando em cada casa, em cada centro de saúde da família, cada clínica da família, um espaço TEA que também possa ampliar para os 40 bairros que existem ali. Mas hoje nós temos o C4, que você vai até o C4, sim, você marca a sua hora e você vai seguir um padrão. O que é o padrão? Primeiro você passa pela assistente social, aí depois a assistente social vai te encaminhar para a psicóloga, se você é verbal ou não verbal, aí ela vai para fono. O último profissional é o neuro, que vai dar o laudo, e com esse laudo ela vai frequentar as terapias, que chama cicloteia. O que é o cicloteia? É um espaço terapêutico onde nós temos uma fono, uma psicomotricista, uma psicóloga, e algumas vezes nós temos um orientador físico, que é o professor de educação física com especialização em necessidades especiais, ou nós temos o fisioterapeuta. Aí, conforme, se a criança tem seletividade alimentar, nós temos também um nutricionista. E ali ela vai ter toda essa gama de atendimento. Na fazendinha, nós temos todo esse processo também igual, mas nós temos outras terapias, que é a ortoterapia. Tem criança que não consegue colocar o pé na terra. Não consegue... não consegue pisar. Não. Então, nós trabalhamos toda essa questão da sensorialidade. E trabalhar através da terapia assistida por animais. Então nós temos cavalo, nós temos tartaruga, nós temos jabuti, ganso, galinha, galo, gato. Gato é um animal que ele é terapêutico, ele é muito terapêutico. Cavalo também, né? Cavalo também, o cavalo até os batimentos. Sim, cardíacos do cavalo é de frequência. E o gato é impressionante, tu olha assim, aquela criança pega o gatinho e fala assim, não, o gato vai arranhar, o gato... Não, parece que existe uma sintonia, uma conexão, que hoje nós temos vários gatinhos lá que nós adotamos, né? Da Naná, a vereadora Naná, ela é secretária da Causa Animal. Eu tenho acompanhado o trabalho dela também. Então, assim, toda essa, sabe, todo esse espaço que ele é feito para regular. E acaba que, assim, tem algo que é um terapeuta divino, que é a própria natureza, lá a fazendinha, é um lugar amplo, aberto, onde as mães cheio de redes com os animais, que até as mães falam... As mães também ficam nesse... É como se fosse um lounge, na realidade. Exatamente, elas ficam aguardando a terapia dos filhos. Então, cada criança tem o seu horário de terapia, dividido por faixa etária e também por nível de suporte. Enquanto as mães estão aguardando seus filhos, eu queria aproveitar e falar do Abraço Mulher. Né? Porque quando a gente fala de mãe, a gente está falando de chefes de família, de mulheres provedoras, que tem também essa questão de necessidade de carinho, de amor, de acolhimento. Né? E você criou um programa em Duque de Caxias, chama Abraço Mulher. Abraço Mulher. Eu tive a honra até de ser premiada, né, com um troféu ano passado, Abraço Mulher, e que me abraçou realmente. Era um momento muito difícil e eu tive um abraço da Cristina, da Júlia, né, e eu vi as mulheres que ali estavam sendo abraçadas também. Então eu queria que você falasse um pouco do Abraço Mulher, porque a gente não sai da questão da inclusão, mas a gente também faz a inclusão dessas mulheres que precisam de um abraço, que precisam de uma terapia para serem reincluídas ou incluídas na sociedade. Como é que funciona o Abraço Mulher? Então, o Abraço Mulher, ele é um programa que realmente abraça a mulher em todas as suas vulnerabilidades. Então, o Abraço Mulher, ele trabalha com mulheres vítimas de violência, violência doméstica. Nós trabalhamos também com mulheres com depressão.
Como que a gente trabalha? Nós trabalhamos através de um telefone, a mulher entra em contato, ela pode entrar diretamente na nossa secretaria, que fica ali na beira-mar, e ao entrar esse contato, os nossos profissionais, os psicólogos que ali fazem parte, os terapeutas, eles já conseguem fazer um filtro, se é uma contenção, né? Ou seja, se ela está sofrendo naquele ato, naquele momento, a violência, ou se é um suporte terapêutico. Ela consegue ter 12 sessões terapêuticas e depois ela vai para um grupo de mulheres que já passaram pela violência e elas acabam uma ajudando a outra. E não é só a questão terapêutica, realmente é um abraço. Por exemplo, se você tem que levar na delegacia, se você tem que ir lá para dar coragem, né, e pegar na mão para que ela tenha condições de fazer, por exemplo, a denúncia. A virada de página. A virada de página, e muitas mulheres não conseguem. E está tudo bem, porque o principal objetivo é a gente fortalecer ela internamente. Porque tem mulheres que não conseguem, por exemplo, mulheres de comunidade, onde eles têm as próprias leis. Então elas vão até o abraço, não é nem no intuito de fazer uma denúncia, para elas se fortalecerem intimamente. Eu me lembro que você uma vez me fez um relato de meninas, crianças, que já passaram por diversas violências, né, sexuais e sempre, na maioria das vezes, quem deveria ser o protetor é aquele que é o abusador. E nós temos agora para outubro, a Júlia, com a nossa equipe, está preparando um grande lançamento de um programa que vai ser só para crianças e adolescentes vítimas de abuso. Nós temos, e não é só em Duque de Caxias, no Brasil todo. Nós temos crianças, 12, 13 anos, pré-adolescentes, que engravidam do próprio pai, que são abusadas, meninos, porque a gente sempre pensa assim, que o abuso só acontece do pai, ou do tio, ou do avô para a menina. Não, tem muitos meninos que são abusados, inclusive também por mulheres. Então, assim, o Abraço à Mulher, ele é um programa que ele não completou agora, esse mês, um ano. Já foram atendidas mais de 8.000 mulheres. Né? Então, se fosse uma mulher salva, já seria muito importante. Agora, você imagina 8.000 mulheres sendo atendidas, e agora nós estamos colocando nos bairros. Tem um programa que o Netinho lançou, que é Governo no Bairro, Governo nos Bairros. Então, nós já fomos em Nova Campinas e agora nós estamos na Primavera. Então, nós temos um stand lá do Abraço à Mulher e lá a gente atende, caminha, coloca eles junto também num plano de vida, porque muitas vezes a mulher ela está tão vítima daquela violência, a autoestima tão baixa, que ela não consegue ver possibilidade, ela não vê saída no fim do túnel. E a saída do fim do túnel passa pelo fortalecimento, pelo fortalecimento emocional, né, que ela tem, mas também depois para ela ter possibilidade de uma capacitação, e aí que entra a Fundec. Né? Aí entra um outro programa do governo que chama CIMI, Sistema Municipal de Emprego. Maravilha! Para que a gente possa colocar essa mulher no mercado de trabalho. Então, assim, são muitas atividades e que elas estão entrelaçadas. Né? Não adianta só você dar um apoio emocional e você não conseguir fazer um projeto de vida para essa... Claro. Mas o mais importante disso tudo é estar falando de uma Duque de Caxias, que é uma cidade da Baixada Fluminense, que tinha um estigma de cidade dormitório e cidade violenta. E hoje a gente tem o quê? Uma cidade que acolhe, que abraça e que cumpre o papel social de atendimento ao cidadão. Né? Como é bonito a gente poder ouvir falar que as mães estão num lounge, descansando numa rede, numa natureza maravilhosa, e os filhos estão passando por uma terapia, por um tratamento médico. Então, você, lá dentro da fazendinha, você também levou a Fundec lá para dentro?
Você falou da FUNDEC FUNDEC. está junto com a gente através desses cursos de capacitação, tanto para as mães quanto também para os jovens que lá estão. Porque você já tem que criar um empreendedorismo, você já tem que entender que ele pode ter alguma limitação, mas ele tem várias possibilidades. Então não é só um olhar para a mãe, mas também para o assistido. Exatamente. Que é uma coisa que também fura toda a bolha que existe dentro da sociedade, né? Exatamente. E aí, assim, ó, você vai para sua casa, então o netinho tem um outro olhar. Você vai para sua casa, você tem que ter um espaço público. Então, as nossas praças agora são todas inclusivas. Sim, eu vi. Com brinquedos acessíveis, né? Tanto para deficiência, por exemplo, uma criança na cadeira de roda, ela nunca imaginou ir num balanço. Hoje, em Duque de Caxias, tem. As mães... Praça Humaitá, 25 de agosto. Exatamente. Né? Ficou uma praça linda. Ficou. E todas as praças que estão sendo restauradas agora, ou feitas, né? Anteriormente, né? Elas são acessíveis. Né? Então, você percebe? É uma parceria entre todos os setores. Porque aí entra o quê? A obras. A Secretaria de Obras, através do Valder. Também, né? Meio ambiente, exatamente. Então, assim, é tudo interligado, né? É um transformar o mundo, mas é olhar a floresta e não só um aspecto, né? Só uma árvore. Sim, ou só uma categoria, uma espécie de animais. É um tratamento holístico, né? Holístico, exatamente. Um tratamento que absorve todos os pontos, né, que compõem aquele sistema. E eu fico muito feliz porque Duque de Caxias, como eu falei, tinha esse estigma, né, de uma cidade dormitório, uma cidade da Baixada, uma cidade onde tinha um índice de poluição alto, tinha um desgaste das mulheres, né, com a questão de violência. E hoje a gente já no mapa da violência contra a mulher, a gente já não encontra Duque de Caxias encabeçando. E você também cuida da questão mulher dentro do município. Sim, a nossa secretaria chama Secretaria de Gestão, Inclusão e Mulher. E aí, como eu te falei, aí quando você fala em violência, é como aquela teoria das janelas quebradas. Sim. Você tem que ajeitar todo o município, em todas as áreas. Então, quando você tem 2.000 câmeras do Smart Duque que coíbem a violência, que o índice de criminalidade baixou assim significativamente, você também tem um reflexo na qualidade. Impacta sobre as famílias. Impacta. Quando você tem uma praça com segurança, que você pode ir ali, levar os seus filhos, quando você tem um equipamento de qualidade saúde, de vida. Isso gera o quê? Qualidade de vida, isso é um resgate, e você começa a falar assim, não, mas eu tenho orgulho da minha cidade, cada vez está melhor, porque as pessoas são muito boas. Então, eu vejo que o Netinho tem esse olhar de dar o melhor. E tem coisas assim que impactam muito a gente, quando você escuta o prefeito falando. Eu estava numa reunião com ele e ele falou assim, olha, eu não admito, eu não saí do privado, que ele era um empresário, não era político, para não fazer a mesma coisa com a coisa pública. Com excelência. Com excelência, com primor, com cuidado. E aí ele deu um exemplo que ele foi num hospital, e ele vai entrando nos lugares. Eu acompanho. Aí ele entrou no hospital e não tinha uma tampa do vaso. Daí ele chamou um coordenador, um diretor, e o diretor falou, não adianta comprar, porque todo dia roubam ou quebram. Ele falou, você vai comprar todos os dias, até que as pessoas entendam que isso é deles. Isso é real. Quando você começa a corrigir. A corrigir. Você falou da teoria das janelas quebradas e a gente sabe que o quê? No que se baseia essa teoria? Dos pequenos problemas, você gera um grande caos. Uma desordem, uma pequena desordem pode te gerar um grande caos. Então, quando a gente tem uma saúde alinhada, quando a gente tem a inclusão feita de forma extraordinária, eu posso usar esse adjetivo porque é de forma extraordinária. Ninguém no Brasil trabalha com a mesma metodologia e que com certeza vai gerar um artigo científico. Isso certamente vai gerar um artigo científico, porque é um trabalho que tem uma qualidade superior.
extraordinária. E aí você passa pela segurança pública, que é uma das minhas paixões, né? Quando você estuda, quando você puxa a história, você vê que os sumérios desenvolveram, foram a primeira civilização a tratar de segurança pública. Mas com qual intuito? Com o intuito de proteção de quem? De quem morava na cidade, que era uma cidade fortificada, mas precisava de guardas, de gente que estivesse disposta a trabalhar. E a gente hoje tem a segurança pública através do Smart Look. Mais 500 guardas agora municipais. Armados estão se formando. Nós fomos até, eu acho que foi esse mês, aí no início do mês, que foi a formatura. Então, assim, você vê que uma cidade, ela não se desenvolve só numa área. Ela tem que ser um conjunto de áreas que estão interligadas e que vão gerar o quê? Uma qualidade maior de vida. Isso, uma consciência também, uma consciência social. Porque muitos entendiam o político, né, o mandatário, apenas como um resolvedor de problemas e não como um promotor de desenvolvimento. E o Netinho, como veio da iniciativa privada, você já colocou aqui, ele virou um promotor de desenvolvimento. Exatamente. Ele não é um resolvedor de causas que eram perdidas. Ele não espera acontecer. E repetitivas. Ele trabalha também na raiz e também na prevenção. Preventivamente. E é o que falta muito hoje na gestão pública, o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Vocês não estão trabalhando naquela coisa, como falam por aí, de enxugar o gelo. Não, vocês estão promovendo o desenvolvimento do município de Duque de Caxias, que atrai para quem? Atrai as cidades ali, que estão no entorno. Eu vi uma entrevista do prefeito Netinho falando que Duque de Caxias é o plano de saúde da Baixada. Exatamente. Né? Porque não só da Baixada, mas também até aqui da cidade do Rio de Janeiro, porque há um atendimento e entendimento de todos. Mas vou voltar lá na segurança pública. A gente tem um deputado federal, Gutenberg Reis, que fez uma lei maravilhosa, aprovada, sancionada, que é a lei da tornozeleira. Como é que você vai incluir isso dentro do teu planejamento para a secretaria? Na verdade, assim, o deputado Gutenberg, ele é um grande incentivador do trabalho da Secretaria da Mulher. Inclusive, ele tem um projeto, agora nós estamos reformando toda a nossa secretaria, e vai ter o Banco da Mulher, que é um banco que vai gerar a possibilidade da mulher. Ela consegue a capacitação na Fundec e aí ela consegue uma verba ali para que ela possa gerar o seu negócio, para que ela tenha esse suporte. E ao mesmo tempo, quando você fala da questão da violência, só tem um defeito essa lei, eu brinco com o Gutenberg, a tornozeleira devia ser rosa. Devia ser rosa. Mas assim, é um orgulho também para Duque de Caxias ter um deputado que fez uma lei que vai ajudar mulheres no Brasil a nível nacional, né? Não é só aqui do Rio de Janeiro, não é só de Duque de Caxias, mas é em todo o Brasil. E para mostrar que violência tem consequência, sim. Tem consequência. Não é não. Não é não. E tem uma coisa chamada Maria da Penha, que é uma lei, né? E tem também um trabalho de um deputado federal com atenção. Tem uma secretária municipal em Duque de Caxias que, além de tratar o eu, né, trazer a autoestima de novo, a identidade que você tem que saber gerar acho que é quase maternar também a identidade das mulheres que você atende, né? Tratar como uma criança que vai se desenvolvendo aos poucos no Abraço Mulher. A gente também tem a questão do TEA. Vou voltar lá, tá? Porque eu estou muito interessada nessa questão da Casa do Autista. Quando a primeira vez que nós conversamos, aquilo ficou internalizado em mim, Casa do Autista. Casa do Autista. Vai estar localizado onde? Vou parafrasear o nosso sempre prefeito Washington. Sim. Ele diz assim, seria no antigo lixão,
que agora é o Luxão. É luxão mesmo. Que é Luxão, porque ali tem um complexo de moradia, né, para as pessoas que eram ali do lixão. Então são prédios de 12 andares com elevador, com vários dormitórios para aquelas pessoas. Isso é dignidade, Sim. isso é dignidade. Na frente vai ter a casa da família, uma casa onde vai tratar toda a família intergeracional, desde Que também está dentro da sua Secretaria de que Inclusão. está dentro da minha secretaria, e o complexo neurosensorial, que é a casa do autista, que vai ser o maior do mundo. Então, nós vamos ter, além de todos os atendimentos, não é só para criança, vão ser criança, adolescente, adulto, idosos, diagnóstico tardio, suporte para as mães, para as famílias, e nós estamos tentando, tanto quanto possível, porque é no centro da cidade, não é no campo, como a fazendinha, mas a gente trazer também a terapia assistida por animais. Não vamos conseguir trazer o cavalo por uma questão de espaço. Mas tem o Duque, né? Tem o Duque, tem, é um cão, tá? tem os gatinhos, tem os coelhinhos, enfim, a ortoterapia que vai ser possível fazer. E você imagina, é um referencial no mundo, né? Saber que quantos milhares de pessoas vão ser beneficiadas. Para quem não conhece o Duque de Caxias, no centro do Duque de Caxias tem uma área que era conhecida como, é uma comunidade conhecida como lixão. Não porque ali tivesse um aterro sanitário, nada disso. É porque beira e faz divisa com a cidade do Rio de Janeiro e realmente é um local complicado, com alta criminalidade, com problemas de habitação também, ocupação irregular de solo, né? E hoje o prefeito, tanto o nosso eterno prefeito quanto o atual prefeito, deram, como a secretária colocou aqui, dignidade, né? E lá, eu creio que mais ou menos eu estou já referenciando ali perto da Escola de Samba Grande Rio, é ali, Sim. É ali naquela região. E as casas eu pude acompanhar ainda quando era o prefeito Washington Reis, eu pude Eles já acompanhar no estão início. praticamente prontos, são alguns edifícios que mais de 300 famílias vão estar alocadas ali. Fica perto também do restaurante popular. Sim. Do Centro de Desenvolvimento Humano, ali, de Direitos Humanos também, que é da assistência social. Então vai ser um complexo mesmo humanitário de ajuda a toda a população de Duque de Caxias e da região. Mais uma vez a gente volta à questão da pesquisa científica, do tratamento científico da sociedade. Porque, como nós colocamos aqui, das pequenas desordens surgem o caos. E quando a gente tenta resolver ou tenta viabilizar soluções para essas pequenas desordens, lá também tinha a questão do que eles chamavam de Cracolândia, numa lateral. E hoje com a casa, hoje não, tá? Em breve. A construção já está lá. Com a casa da família, você também vai ter essa vertente de tratamento, porque são famílias também que sofrem com as pessoas que têm dependência química. Nós temos um dos maiores complexos, que é a Fazenda Paraíso. Sim. Que fica ali em Xerém, onde é um espaço rural, onde as pessoas, principalmente os homens, agora estão fazendo a ala feminina, que também é muito necessário. Então, pessoas que têm um novo recomeço, né? Porque a droga, ela não é só a morte em vida, mas ela também afeta toda a família. Toda, não é só o dependente químico, mas todo o entorno sofre de algo que não escolheu. Mas a Fazenda Paraíso é também uma rede de apoio que vai ser da Casa da Família para ajudar. E a Casa da Família vai ser um espaço onde, desde do netinho até o avô, vão poder frequentar com atividades de desenvolvimento físico. Então, vai poder fazer uma dança, vai poder fazer uma ginástica, vai fazer hidro, pilates, Vai ter hidro também? Sim. Que maravilha. Também nós vamos ter alfabetização de adultos, também línguas, né? Vamos trabalhar muito com voluntários. Pode me chamar. Por favor, você é uma das primeiras voluntárias. Eu já falei com você desde o início que eu posso me dedicar e faço questão
Casa da Família vai ter um espaço que é a Casa do Surdo, que é a Gláucia, a esposa do Gutenberg, que está ajudando a comunidade surda. Então eles vão ter um espaço desde para você fazer libras, para você ter um atendimento, para você ter uma central de libras, um atendimento de saúde, porque você consegue imaginar o que é uma pessoa que não fala, não escuta, e o médico, como é que ela vai falar seus sintomas, como é que o médico vai entender. Então tem que ter todo esse suporte. Para baixa audição também. É porque a gente às vezes percebe o seguinte, o surdo nem sempre é mudo. Sim. O problema é que ele nunca ouviu e nunca aprendeu por conta da repetição. A fala se dá através da escuta e da repetição. Né? Obviamente as crianças vêm dessa forma, vivem dessa forma. E a gente fica assim, muito feliz de saber que vocês também vão ser promotores pedagógicos da língua de Libras, porque é conhecido internacionalmente como uma ação brasileira. Né? E vocês vão ter lá todo esse apoio. Salas de aulas para o estudo, e não só para a população ou para os familiares, mas para toda a população que queira aprender para poder também fazer parte da inclusão. Isso é ótimo. E lá atrás, conversando com a Júlia ainda no período de campanha, você ainda não tinha chegado, acho que você chegou na semana seguinte. E aí a gente estava conversando sobre os não videntes. Para quem não sabe, não vidente é a nova nomenclatura, a título de categorizar os PCDs, aquelas pessoas que não enxergam, popularmente ou antigamente conhecido como cego. Né? E a Júlia, acho que uma das primeiras ações do prefeito foi fazer um piso tátil. Né? E eu vou colocar aqui meu pedido, porque eu tenho uma amiga muito querida que é jornalista, trabalhou na Band e por conta de uma pneumonia ficou cega. E uma das lutas da gente é trazer o sinal sonoro. Então, se você tiver tempo e oportunidade, tenta implementar isso na cidade de Duque de Caxias. Não que esteja faltando alguma coisa, não. Ouvinte, não está faltando nada em Duque de Caxias. Graças a Deus, e vai continuar assim. Até porque todos os dias a gente está melhorando. Sim, né? Todos até os porque dias tem a Cristina lá, e tem o Netinho, e tem a Júlia. A Júlia, como os cariocas falam, é brava. É braba, ela faz assim uma escola bem próxima da minha. Ela gosta das coisas, ela é uma mulher hiper justa, mas ela é uma mulher extremamente técnica e ela busca atender a todos. Tanto que ela foi correr atrás de você. Ela foi lá em Santa Catarina. Sabe que ela logo vai se formar em neurocientista, né? É mesmo, ela está fazendo. Neurociência. Olha, parabéns, Júlia. Mais um motivo de orgulho. Nem vou te dizer, eu sou velha, tenho idade para ser tua mãe, tua avó, mas é um orgulho saber que você cada vez mais se aprimora. E isso é que movimenta, isso nos move, né? Isso nos move, ver os jovens que buscam realmente atender e entender o papel dentro da sociedade. E o prefeito e a primeira-dama têm esse entendimento e reuniu um cast maravilhoso, né? Que tem você, tem na secretaria, o deputado Gutenberg, o deputado Rosenberg, que também traz emendas. Sim. A Câmara dos Vereadores, né? A sua maioria, ela comprou Presidente realmente Paulo o Tomás. ele tem um neto, o Enzo, Sim. que tem autismo. Então, assim, ele é um grande incentivador dessa bandeira. E assim, quando todo mundo se junta num único propósito, as coisas vão acontecendo. Todos os dias a gente está tentando melhorar, ainda tem muito a construir, né, porque é uma cidade muito grande, são 40 bairros, 4 distritos. 4 distritos, mas eu tenho muita positividade e vejo que todo dia está melhorando. Olha, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Nós estamos recebendo aqui hoje a secretária municipal de Inclusão, Gestão e da Mulher de Duque de Caxias, que traz aqui para a gente notícias maravilhosas. Nós vamos entrar agora em período de intervalo e em breve estaremos voltando. Rádio Tropical Web Brasil com você. Retratos do Rio.
Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Conectado no mundo e o mundo ligado em você, Rádio Tropical Web Brasil, programa Retratos do Rio. Eu sou Cristiane Meirelles e mais uma vez voltamos aqui com a nossa secretária maravilhosa, um trabalho extraordinário. Não pensem que é um adjetivo em vão, não, é um trabalho extraordinário a ponto de estar listado até no Guinness Book. E é um trabalho também da Prefeitura de Duque de Caxias, um prefeito que é atento ao desenvolvimento humano e atento ao desenvolvimento social. Existe uma família em Duque de Caxias, que é a família Reis, que trabalha prioritariamente pelo desenvolvimento da cidade de Duque de Caxias, que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente está encerrando já, e eu queria pedir para a Cristina que você falasse qual é o seu retrato do Rio hoje. Como você vê o retrato do Rio dentro da questão de inclusão, de gestão, de mulher? O que é o Rio de Janeiro? Qual é o retrato que você pintaria hoje do Rio de Janeiro? Eu pintaria um retrato muito colorido, como essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó, Rádio Tropical, mas principalmente o que faz o Rio de Janeiro ser maravilhoso, a cidade, como tem o Rio de Janeiro maravilhoso, mas o estado é a população. A população é algo que me impactou. Eu confesso, eu confesso a você que não é fácil. Eu nunca imaginei na vida largar o meu estado e a minha cidade. E quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, claro que impressiona a beleza natural. Imagina eu, Xerém, aquelas montanhas, aquela coisa. Tu entra aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? É uma pintura. Mas tudo isso não chega aos pés das pessoas. A amorosidade que eu chego em minhas orações e falo assim, Deus, muito obrigado por você ter me dado essa flexibilidade, porque um dia eu pedi um sinal. Que eu não sabia se eu vinha ou não. E daí, quando eu pedi o sinal, eu pensando, Deus, me dá um sinal se é pra mim e eu não, o netinho ligou. Primeiro ele mandou uma mensagem, como ele é agoniado, eu não atendi. Ele ligou na hora. Daí eu atendi e falei, é um sinal, eu vou. E foi ali que eu me decidi, mas o que mais me surpreendeu e o que mais me acalenta, quando eu tenho saudade da minha família, eu tenho saudade às vezes dos meus netos, né, amigos de uma vida inteira, o carinho que as pessoas abraçam a gente aqui. Parece que você conhece hoje uma pessoa, parece que ela já é amiga a vida inteira, ela já te convida para ir para um churrasquinho, ela já te convida para ir para a casa dela, ela já, né, já tá ali, ai, Cris, isso, aquilo. Então, assim, eu falo assim, meu Deus, que bom que eu tive essa oportunidade, porque realmente são pessoas diferenciadas. Eu não sei o que é. Eu não sei se é a temperatura, que é mais quente, que é mais caliente, se é essa mistura, sabe, de pessoas, do português com o nordestino, com isso, mas é um povo diferente e é um povo adorável.
Cristina, muito obrigada. A Rádio Tropical Web Brasil te agradece. Eu, em nome do programa Retratos do Rio, mãe, mulher e abraçada pelo Abraço Mulher que você promove em Duque de Caxias. Muito obrigada por ter participado. E na próxima semana a gente vai ter também uma outra mulher para falar, porque nós estamos no mês, não das mulheres, mas das mães. E uma coisa eu aprendi. Nós somos mães e a outra metade do mundo são os nossos filhos. Então, para dar certo, o país precisa de mães saudáveis. Muito obrigada. Eu que agradeço e sou uma admiradora sua e você estou levando esse momento no meu coração. Eu também. Muito obrigada. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.